Fala, Ismael, tudo bom? Tudo bom, meu nobre? Como que tá aí? Tudo certo, tudo 100%. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tranquilo aqui. Show de bola. Cara, primeira coisa, você mora no Brasil ou não? Cara, atualmente eu tô morando em Brasília, né? Viu o pessoal falando aí do Goiás, mas estamos aqui no quadradinho do Goiás. Eu tava me perguntando, eu falei, ué, será que no seu Insta não tinha nada? Eu falei, será que esse cara mora fora? Ou mora aqui? A gente nunca conversou, né? Ah, já Você morei mora... fora, mas já estamos aqui de volta. Ah, mas você chegou a morar lá fora. Sim, mas na França. Morar muito tempo? Ah, um tempinho, velho. Passei um tempo lá estudando lá na Universidade Ah, de Paris. foi Tá me sim. ouvindo aí? Tá? Não sei se tá me legal aqui o áudio, deixa eu ver. Tá Tá, me não, ouvindo? tá. Tá, beleza. Eu morei em Londres durante 2 anos também. Pô, bacana, tá ali perto. Não gostasse de morar na Europa ou só foi estudar e decidiu voltar mesmo? Ah, só fui estudar. Eu também não dou muito certo com frio, não, né? É um frio de rachar, né? A gente acha que passa frio aqui até que a gente vê o que é inverno, né? Sim. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei, que eu vi o pessoal no final do dia, né, comprando pão. Eu falava, ah, eu vou comprar pão de manhã, comprar pão de noite, comer pão amanhecido. Até que eu comecei a entender, né? Por que você não sai de manhã para comprar pão? Por causa daquele frio congelante. Você é natural de Brasília mesmo? Não, eu sou de Goiânia. Ah, você é de Goiânia, pô, Goiânia, terra boa, cara, terra boa. Pô, Mas diga, Ismael, cara, por que, né, primeira coisa, assim, acho que a nossa conversa vai se basear. Você hoje investe muito em REIT ou o seu foco, né, central de REIT? Eu sei que você fala sobre, mas o que te levou a gostar e a falar um pouco mais? cara, então, eu sou skin the game, né? Eu coloco grande parte do meu investimento lá fora em REITs. O que me levou a estudar REITs, na verdade, eu lembro quando eu comecei, eu achei um gráfico, né, procurando quais os classes de ativos nos Estados Unidos. Aí tem lá a lista da MSCI, né, o S-REIT, da Standard Poor's, que aí ela lista lá bens de consumo, energia, enfim. Aí tem, na época ainda não tinha, real estate fazia parte do setor de finanças. Aí desmembrou, acho que em 2015, 16, algo assim. Mas me chamou muita atenção o quanto que a rentabilidade dos REITs, né? Que eles, nos últimos 20, 30 anos aí, eles acabaram performando melhor do que o S&P 500, melhor até do que a Nasdaq, né? Lógico que a gente tem que considerar que são, principalmente a Nasdaq, é mais, mas são que tem performado muito bem e que é fácil bem mais fácil de analisar do que uma empresa de tecnologia em geral, né? Porque você está vendo ali, né? Existe um tijolo, um prédio, e você sabe que a sua renda está vindo do aluguel daquele prédio. Então, mesmo à distância, a gente consegue ter uma noção básica, né? E é lógico, aí eu fui aprofundando em REITs, e aí a gente montou esse canal aqui no intuito de falar sobre REITs, já que ninguém falava, né? Até no Brasil é muito difícil ter informação, tudo em inglês. E aí foi quando a gente deu o pontapé inicial aqui na central do REIT. Mas você investe no Brasil também, eu só investe lá fora. Ah, eu invisto no Brasil porque eu ganho real, né? Mas eu brinco que se eu ganhasse em dólar, eu não tinha nenhum real aqui no Brasil, tava tudo lá fora, entendeu? Porque quando você começa a analisar as empresas nos Estados Unidos, você vê o quanto que a gente está exposto a risco, né? Então, quando se colocando no lugar do americano, a gente na verdade, a gente parece um sapo que está na água esquentando, né? A gente não está percebendo que a água está fervendo até o dia que morre. Mas quando você começa a Sim. olhar da perspectiva de quem está do lado de fora da água quente, você começa a ver o risco que a gente tem aqui, né? E aí tem toda a questão da desvalorização cambial, risco Brasil, risco político, risco jurídico. E aí, se a gente for colocar risco em cima de risco aí, não falta para a gente jogar nessa análise aí. Mas grande parte dos meus investimentos lá nos Estados Unidos ou estão em REITs ou empresas que são inquilinas de REITs, né? Porque aí a gente acaba analisando também os inquilinos ali para ver se são bons, se tem capacidade de pagamento, porque isso faz diferença ali para eu saber, né, se tem segurança ou não aquele investimento que eu estou fazendo. Sim. Aqui no Brasil você investe mais em ações ou imobiliários? Então, do que eu tenho em Brasil, eu devo ter no máximo uns 15 a 20% ali em fundo imobiliário. A maior parte é em ação, né? Eu gosto muito aí dos setores mais, como o setor de energia, Taesa, enfim. Sim. Mas eu tenho diversas outras empresas aqui no Brasil também, né, que eu invisto.
Sim. Até Cara, Petrobras tu tem também? tem. Investe desde quando na bolsa? Ah, aqui acho que é 2013, 14, alguma coisa assim. Aí eu comecei para os Estados Unidos quando teve, ali no segundo mandato, né? Quando a Dilma foi reeleita ali. Sim, Ah, ali eu falei, eu preciso começar a tirar meu patrimônio do Brasil, né? Porque você começa a ver e a gente acaba não tendo muita opção, né? Então a gente sim, vê, na próxima eleição vai votar em quem? Hoje eu fico pensando, não tem nem quem votar, né? Acaba tendo que sim, votar nos mesmos. Então, isso é um problema que a gente tem aqui. Não que lá também seja muito diferente, né? Mas a gente tem, é o que eu chamo aqui de guinada, né? Você está aqui, você tem um governo de esquerda, aí de repente entra um de direita e vira o volante com toda a força. E a gente sabe o que, sim. que acontece, né? Quando você vira o volante de um carro com muita força, o carro vai patinar e continuar indo na mesma direção. Então, a gente precisa ter, assim, quando a gente olha para o mercado americano, por mais que você tenha os democratas, os republicanos lá, você tem essa questão de que o país ele tem uma direção, né? Um país capitalista, né? Então, da mesma forma que a China tem a direção dela lá, um controle estatal forte, quem investe na China investe sabendo disso, a gente investe nos Estados Unidos sabendo que eles têm um viés capitalista. E quem está procurando o mercado de capital é a maior porta de entrada do mundo. Né? Tanto é que as empresas brasileiras, hoje a gente vê a XP, a Stone abrindo capital nos Estados Unidos hoje. Isso faz toda a diferença, né? Porque lá, mesmo que entre um governo de esquerda, seria esquerda, o país continua em gerar capital, em gerar empregos. Então, ele mesmo, meio que continua sendo, né, seguindo a mesma ideologia do direita, só que, obviamente, com alguns pequenos pontos, porque é exatamente isso. O país tem uma direção, né? Não é a direção do país não acaba não modificando com a eleição, né? De 4 em 4 anos. Isso faz toda a diferença. O que modifica é alguns casos específicos. Né? Eu vi até o pessoal aí comentando de REIT de prisão, né? Lá nos Estados Unidos, e tem mesmo 2 REITs de prisão. Mas esse é um setor hoje que está sofrendo muito porque mudou o viés, né? O Trump tinha aquele viés de prende todo mundo, principalmente imigrante, e agora mudou o viés aí, que é um governo mais na parte ali cultural é mais liberal nesse sentido, né? E com relação ao imigrante, enfim. E eles não querem renovar os contratos federais com essas prisões. Então, assim, são REITs aí que hoje está sofrendo muito, né? Aí foi, o yield é alto. Realmente, o yield é alto porque a cotação está lá no chão, né? Sim. Então assim, pontualmente, um setor ou outro acaba se alterando, sofrendo, mas como um todo o que a gente observa é que o país ele tem uma direção bem clara, né, para onde eles querem ir ali. E aí, por mais que a gente não goste, né, de um governo democrata, do governo republicano, quando a gente fala de economia ali, é mais claro, né, da gente observar para onde está indo o nosso dinheiro. E quando a gente investe, é lógico, a gente está investindo no nosso futuro, né? Então, Sim. isso pesa bastante ali na hora de fazer o nosso aporte. Cara, voltando um pouco para o início dos REITs, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que existem algumas leis para os fundos imobiliários, né? Para quem não sabe, os REITs são como os fundos imobiliários americanos, né? É como se fosse a mesma coisa, mas assim, quem para analisar um pouquinho sabe que é bem diferente, principalmente a parte de lei, de regra, né? No Brasil, são fundos, lá fora é como se fosse uma empresa, né? Tem alguns sistemas diferentes. Aqui no Brasil, os fundos são obrigados a distribuir 95% semestralmente. Lá existem alguns outros pontos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessas regras, assim, comparando com os fundos imobiliários, como que essas regras funcionam para os REITs americanos. Primeiro, o nosso fundo imobiliário que copiou o modelo lá, né? Mas copiou de um modo diferente. Os REITs, eles começaram lá em 1960, Eisenhower, né? Liberou a lei lá. Na verdade, entrou como uma lei anexa à lei de regulamentação do tabaco. E os REITs, primeiro, eles são empresas, né? Tanto é que tem empresa se tornando REITs. Tem empresa que foi empresa há muito tempo, se tornou REIT depois, mas é só por uma questão de enquadramento fiscal. O REIT, ele não paga imposto sobre lucro, então ele tem essa grande vantagem, né? Que ele é isento aí desse imposto. Em compensação, ele é obrigado a distribuir 90% do lucro tributável. Mas aí 90. e aí tem uma diferença muito grande quando a gente fala aqui nos fundos imobiliários. Nos nossos fundos imobiliários, eles distribuem ali 95% ali do resultado. E os REITs, como ele tem grande parte do seu lucro ali
isento, né, em tese, né, porque ele não pagaria esse imposto de qualquer jeito. Como ele é tido como uma despesa de depreciação, ele acaba pagando, ele pode, né, pagar ter um payout bem mais baixo do que tem no nosso fundo imobiliário. Então é comum a gente ver REIT lá, como é o caso de data center, infraestrutura, alguns outros de varejo que tem um payout ali em torno de 50%, 60%, o que no Brasil não teria como, né, porque a gente sabe aí que a lei ela é mais rígida. O Brasil, até por conta dessa instabilidade, né, o nosso fundo imobiliário foi feito pela Lei 8663 de 93, então, naquela época, quem lembra, aí a estabilidade no Brasil era muito grande, né? A gente estava acabando de sair ali do confisco da poupança, aquele monte de plano cruzado, cruzado novo, Collor, Bresser, enfim. Os nossos fundos imobiliários precisaram ser estruturados dessa forma para poder dar mais segurança ali para o investidor. Já os REITs não, eles já são estruturados desde o começo como empresa. E por conta disso, eles podem se endividar, né? Então eles se alavancam e se alavancam bastante. Quem está acostumado aí com dívida EBITDA no Brasil de 1 a 2 vezes, eu posso citar alguns REITs que têm dívida EBITDA de 24 vezes lá, entendeu? Então, isso é muito assustador para quem está chegando lá no mundo dos REITs, mas é preciso entender. Por incrível que pareça, acaba sendo REITs bons, mas tem que entender a questão, né? O tempo de IPO, então não é algo tão preto no branco quanto a gente imagina. Mas a questão básica dos REITs que o investidor tem que ter essa noção é que eles são empresas. Algumas pessoas acabam até falando, né? Os REITs estoques. Não, mas os REITs são estoques também, são ações, né? A diferença é só esse enquadramento fiscal e esse benefício que ele tem de não pagar imposto sobre lucro. Sim. E essa parte que você falou do fundamento também, o pessoal acaba comparando muito, né? Brasil e só a dívida. Mas é muito diferente, né? Os Estados Unidos, a taxa básica de juros é totalmente diferente da nossa. É uma taxa estável historicamente, né? Enquanto a nossa sobe e desce igual a montanha-russa, lá é bem diferente. Isso acaba também impactando no dividend yield, né? O pessoal às vezes vai lá fora e diz: meu Deus, o dividend yield, o REIT lá tá pagando 2%. É muito pouco. Vou ficar aqui no Brasil que tem fundo pagando 6%. Mas é a diferença, né? Enquanto a nossa taxa de juros é mais alta, lá a taxa de juros é quase zero, né? Diversas vezes chegou quase a zero ali e se mantém assim historicamente, né? Lá o Fed, né, ele tem o que se chama de baixa, é a taxa mínima, a taxa máxima, a mínima deles hoje é zero, né? Então eles estão ali no limite da taxa básica de juros. E os REITs, lógico, eles se aproveitam para se endividar e poder agregar valor ao seu empreendimento. Isso é importante quando a gente fala aqui também de empresas, né? Eu já falei isso tem outras lives, mas quem acompanha já há algum tempo, o endividamento ele não necessariamente é algo ruim. Sim. Quando a gente compara aqui, né, eu e o Rodrigo, a gente vai, vamos supor que nós montamos o nosso fundo imobiliário aqui, né, citando de novo esse exemplo, e a gente quer expandir, a gente quer o nosso fundo imobiliário comprar mais imóveis. A gente tem basicamente uma única modalidade, que é fazer ali a subscrição, né, emitir mais cotas e chamar mais gente para dentro do nosso fundo. Se eu tiver dinheiro, eu vou lá e compro. Já os REITs, não. Então, se a gente fosse um REIT hoje nos Estados Unidos, em vez de chamar mais gente para dentro do nossa empresa, que seria também emissão de ações, a gente pode simplesmente ir lá no banco e pegar um empréstimo, um financiamento e comprar aqueles imóveis. No curto prazo, a gente acaba ficando ali endividado, mas no longo prazo, o nosso portfólio cresce sem dividir Sim, com ninguém aquele bolo. Né? De uma forma bem egoísta de falar, a gente sim. fica com mais salgadinho ali para nós no final da festa. Né? Então, os REITs eles têm essa característica também, que é poder se endividar. Tem REITs que está fazendo agora rolagem de dívida, uma taxa de juros aqui de, por exemplo, a Equinix conseguiu a 1,9, eu vi REITs conseguindo em 1,25. Isso é juro que eu chamo aí de pai para filho, né? Então, hoje, considerando a taxa de inflação dos Estados Unidos está chegando em torno de 1,7 a 1,9, a previsão, né? Então, eles estão conseguindo agregar valor até baseado na inflação. E os REITs eles conseguem muito isso. Quando a gente compara os homes nos Estados Unidos, que é a valorização dos imóveis, que está em torno de 2,2% a 2,4% nos últimos 20 anos, os REITs estão se valorizando aí, em média, 11,5% ao ano, né, nos últimos 20 anos. Então, mostra o quanto que uma gestão ali ativa consegue agregar valor e grande parte disso é através da alavancagem também, né, que os REITs eles têm essa característica. Tem vários REITs, né, nos Estados Unidos que a característica dele é ficar alavancado sempre, né? É realmente buscar isso. Tem outros que tem até uns que eu sei
não, mas tem uns que focam bem nisso, né? Em se alavancar sempre. Sim, então, é porque o REIT, ele tem o tripé do crescimento, né? Isso serve para as empresas também, que é o quê? Caixa, e os REITs conseguem fazer mais caixa, que o nosso fundo imobiliário, ele praticamente não tem como fazer caixa, né? Tem, mas é muito miudinho Sim, ali. A gente tem emissão de ações, que seria parecido com a nossa subscrição, e a gente tem a emissão aí dívida, né? Pode emitir notas seniors, enfim, hipotecas, uma série de tipos de dívida que ele pode contrair. E o REIT, ele tem que saber balancear isso. Qual o melhor momento dele comprar com caixa, qual o melhor momento dele emitir ações, qual o momento de ter dívidas. Eu dou um exemplo aqui de um REIT chamado Innovative Industrial Property. Ele é um REIT focado em maconha. Ele compra imóveis, galpões logísticos aí para os produtores de maconha nos Estados Unidos. Só que nos últimos anos, a cotação dele está disparada. Assim. Ele é o REIT que mais cresceu. Ele e PW, que é outro REIT focado em maconha também. Então, quando a gente compara ali com o valor patrimonial, que nos Estados Unidos também a gente não faz muito essa comparação de PVP, porque acaba tendo uma distorção muito grande, mas se a gente for comparar com o valor patrimonial do imóvel, acaba que vale muito mais a pena para esse REIT fazer emissão de ações. Ele consegue ter um custo de capital mais baixo. E aí é lógico, ele tem inquilinos ali, na maioria hoje os operadores de maconha são inquilinos assim, de baixo grau de investimento, entendeu? Não são inquilinos tão bons, e aí ele tem um cap rate muito alto, porque o aluguel é lá em cima, e aí ele dispara, né? Hoje ele é imbatível aí PW, que é Power REIT, Innovative Industrial Property, dois REITs que crescem à base de emissão de ações. Tem o Rexford, por exemplo, que é outro REIT focado em galpão industrial na Califórnia, que ele cresce com caixa. Então, ele fez uma série de aquisições no ano de 2020, está fazendo agora em 2021, grande parte delas através do caixa. Então, isso agrega valor por, às vezes, o REIT utilizar o caixa dele para comprar novos imóveis, para crescer, agrega mais valor para o acionista do que propriamente pagando dividendo. sim. Isso é muito louco. E tu acha que assim, eu vejo que a gente está crescendo, os fundos imobiliários estão crescendo muito, tem muito fundo novo aparecendo, muita estrutura nova, gestora trazendo novidade, mudando regulamento. A gente já consegue ver em vários regulamentos, derivativo, outras opções, né? Tendo aí um pouco mais de abertura, coisa que a gente não via tempos atrás. Os regulamentos lá atrás eram bem mais fechados, podia comprar, fazer uma emissão a cada tanto tempo e pronto, era aquilo ali. E hoje a gente vê muita coisa nova, né? A gente, no último ano para cá tem muito fundo novo surgindo, cada vez mais chegando, né, perto, assim, ainda muito longe, né, mas cada vez mais se aproximando do que hoje são os REITs, né? Porque eles são enormes, mas eu digo dessa liberdade, que é exatamente essa liberdade que você falou, de cada fundo poder escolher o que fazer, né? Se vai tomar dívida, se vai emitir, enfim, tem uma liberdade gostosa. Você acha que a gente tem, assim, você acha que os fundos imobiliários tendem a chegar mais perto? O que você vê olhando para fundos e olhando para REITs? Quais são os pontos mais fortes que você vê que a gente tem, que está indo para um lado bom? Ou coisas que você vê que tá indo por água abaixo? Qual a sua opinião comparando os dois? Eu acho que no Brasil a gente tem uma barreira muito grande, né? Até barreira legal para os fundos imobiliários, que é o Sim, fato aí deles ser obrigado a distribuir 95%. Isso muitas vezes não é algo bom. Eu vejo uma crítica muito grande, eu não acompanho tão de perto o fundo imobiliário, mas eu fico vendo o pessoal criticar, às vezes, o gestor que tem dinheiro em caixa e demora, né, para adquirir um imóvel ali. Isso é uma crítica que o pessoal é muito ansioso, né? Não, se o dinheiro tem caixa, tem que comprar logo, né? Tem REIT, sim. por exemplo, eu dou um exemplo aqui de Equity Commonwealth, só para você ter noção do tamanho. É um REIT de escritório que ele fez uma série de desinvestimento em 2016 e de lá para cá ele está com 3 bilhões em caixa, em 3 bilhões de Nossa. dólares, né? Então é muito dinheiro que eles têm. Eu até falo, hoje ele consegue comprar vários REITs industriais só com o dinheiro que ele tem em caixa. Mas ele é tido aí como uma das melhores administrações desde os anos 70, os REITs da classe equity. É, e o investidor, ele sabe disso, né? Então, ele tem noção de que aquele gestor está esperando o melhor momento. E o gestor, ele tem um histórico, né? Que é Sanzel, aí, desde 1970, ele sempre faz as melhores compras. Ele brinca, né? Que ele dança sobre o túmulo de quem está morrendo. Ele aproveita aqueles imóveis ali de quem está querendo vender a qualquer preço e ele compra, adquire e consegue aí ganhos extraordinários, né? E ele tem os irmãos deles, né? Que é como Equity Lifestyle, Equity Office, Equity Sim. Residential. Então, a gente consegue até ter um histórico maior da gestão. Então, por isso que o investidor consegue
ter um pouco mais de confiança, né? De esperar, aguardar, não. Tá que esse dinheiro encaixa lá, mas o dia que ele gastar, eu sei que vai ser algo bom, né? E no Brasil eu vejo muita essa ansiedade, né? A gente não espera, por exemplo, num momento de crise desse. Eu vi Sim, vários REITs lá nos Estados Unidos aproveitando a crise. Um exemplo é o MPW, que é um REIT hospital. É, com a paralisação de cirurgia eletiva, né, vários hospitais acabaram entrando ali na emergência, né, também, financeira. Eles tiveram sim. que vender o próprio hospital. E aí o REIT, por ter dinheiro em caixa, poder se alavancar, fez essas compras a um valor mais barato. Então, você saber esperar o momento certo, às vezes é mais importante do que você alocar aquele dinheiro de qualquer jeito. Sim. E falou de REITs de hospitais. Aí tem REITs bons de hospitais, porque aqui os fundos que a gente tem são ruins. Mas aí tem fundos bons de hospitais, REITs bons de hospitais, funciona bem? Então, hoje, o único REIT que tem 100% focado no hospital chama MPW, Medical Properties, quem for olhar aí. Ele é um dos melhores REITs do setor de healthcare hoje nos Estados Unidos, disparado. Assim. Ele e Alexandria, que é o outro focado na área de pesquisa. Os REITs, né, de saúde, eles começaram, né, o maior deles é o Welltower, começou lá nos anos 70 como Healthcare REIT. O intuito deles era muito focado ali naquelas casas de repouso, naquele lar de velhinho. Quem já viu Sim, o filme americano é muito comum, né? Ter aquele local onde os velhinhos ficam. E todos eles, os grandes, começaram assim. Mas hoje, eles já estão migrando seu portfólio, principalmente para o hospital e o que eles chamam de medical office, que seriam aqueles é, consultório médico, né? Mas parece até um sim, hospital, porque são consultórios médicos, mais prédios grandes também. Então, mas o Medical Properties é um REIT muito bom, inclusive, aí, que vem crescendo muito, né? No setor de healthcare aí, nos últimos 2 anos foi o que mais se valorizou, inclusive. sim. Aqui no Brasil, cara, aqui no Brasil, esses fundos imobiliários voltados para hospital não roda, não funciona. Sempre são os fundos que mais têm processos nas costas, porque tem muito. Eu acredito que seja isso, né? Tem muito lado emocional de que os governantes não vão, se o hospital não pagar a conta, não vão ser botados para fora. Então, o hospital sempre fica tentando baixar o preço de aluguel. Assim, é incrível porque é solo de hospital. Então, por isso que eu pergunto, porque aqui, cara, todos que a gente tem, nenhum funcionou. Assim, lá atrás até funcionava, mas de uns anos para cá não roda mais, não. Não roda Mas tu mais. tá vendo um dos problemas que a gente tem no Brasil? Insegurança jurídica, entendeu? Isso, isso no Brasil é muito complicado, entendeu? Por isso que eu falo, quando você olha com o olhar do americano, você olha para o Brasil, você fala, é muita loucura investir no Brasil, né? E aí as pessoas perguntam, mas nos Estados Unidos, você tem os REITs, você tem 2, 3%. Você tem REITs, por exemplo, que tem 12, 15% hoje, yield, entendeu? Mas o risco é alto, entendeu? Isso é o prêmio de risco. Eu até falo aqui, conversando aqui com o pessoal agora há pouco, falando, tem título público hoje pagando 40% ao ano, na Argentina. E aí, vai investir lá? Vai fazer, pegar seu real virar peso, vai mandar tudo para Buenos Aires? Então, a gente tem que analisar o risco-recompensa também, né? Quando você vê os Estados Unidos, você vê que tem muito, o risco é muito menor, né? Não que não tenha risco, mas é bem reduzido comparado com o nosso Brasilzão aí, né? Sim. E esse que você falou pagando 14, 15%, o que é o risco deles? A alavancagem? Então, hoje o REIT que está pagando maior yield é Geogroup, é um REIT de prisão. Eu acho que o dividend yield dele deve estar em torno de 13, 14% ao ano. Mas ele só está com esse yield porque a cotação dele despencou. E a cotação Tá, é uma métrica ali inversamente proporcional ao yield, né? É, Só que o que aconteceu? O Biden entrou e uma das propostas deles é acabar com esses REITs de prisão. Assim, ele não quer acabar, né, porque não tem como ele acabar, mas ele não quer renovar mais nenhum contrato com nenhum REIT de prisão. E hoje a maior fonte de crescimento desses REITs, dessas prisões, né, é ali no sul dos Estados Unidos, principalmente com imigrante ilegal. Que eles cresceram bastante na era do Trump, mas o Biden já deixou bem claro na política dele, tanto é que até no plano de campanha dele, isso já vinha lá escrito, né? Não pretende renovar com nenhum REIT de prisão privada. E vários outros estados hoje, como é a Califórnia, até 2025 eles querem proibir qualquer instituição privada prisional. Então, esses estados do sul ali acabam tendo um peso muito grande aí. E é lógico, o investidor começa a ver que o futuro é mais sombrio e aí sai fora, né? E aí a cotação cai e o sobe. Entendi. Então é risco de mercado, na verdade, né? Mudou, Sim, mudou o governo e agora
caiu o preço da cota e inversamente sobe o dividend. Exatamente. Ou E senão que o pessoal gosta muito, né? REIT hipoteca. Esse sim é risco para não, que não falta mais. Aí o yield deles é tudo lá, 8, 9%, entendeu? Mas muito arriscado também. funciona basicamente como é o nosso de CRI aqui? Não, as hipotecas nos Estados Unidos, elas funcionam, os REITs, né, eles funcionam parecido com o banco. A diferença é que eles não têm depósito bancário. Mas o que eles fazem? Eles pegam lá, tem instituições como Fannie Mae, lá, né, que é Fannie Mae, Freddie Mac, que elas dão liquidez para o mercado, para as hipotecas, até porque o mercado hipotecário é um dos maiores nos Estados Unidos. E aí esses REITs, eles emprestam esse dinheiro, né, eles compram lá a casa da pessoa, e eles ganham com aquele spread do juro. Então eles pegam 1, 2%, e aí financia a casa a 4, 5, e eles ganham com essa diferença. Mas hoje nos Estados Unidos, essa taxa de juros está ficando tão comprimida que esses REITs estão precisando ganhar no volume de negociação deles. E a gente sabe o que aconteceu lá em 2008, né? Quando as empresas aí voltadas para a hipoteca começaram a aumentar muito o volume, enfim, começaram a diminuir ali a qualidade de quem estava emprestando esse dinheiro, e aí teve a crise do subprime, né? Hoje a gente só não teve a crise do subprime mais umas 2 vezes aí de 2020 para cá, porque o Fed injeta dinheiro. Então, hoje, cerca de 1/3 de todos os títulos lastreados em hipoteca nos Estados Unidos está na mão do Fed. O Fed está comprando tudo para manter liquidez disso, porque senão se é uma cadeia, né? Se começa com um, foi igual a 2018, que até o Lehman Brothers foi junto. Sim, sim. E tem lá, né? REITs, assim como nossos TRIs, né? Que investem em bonds. Eu acho que tem também, né? Baseado em empréstimos para empresas, para loteamento, acho que tem também, né? Sim, não. Então, os REITs de hipoteca, eles são classificados em dois tipos, né? Tem os REITs comerciais, que aí eles investem, eles compram ali imóveis para... então, eu estava falando de Hannon Armstrong, né? Que ele é um REIT que ele faz isso, ele investe em energia renovável, e aí, ao mesmo tempo que ele oferece o serviço ali de instalação, ele também oferece a linha de crédito, que é a hipoteca. Mas é um dos REITs que tem crescido muito no setor hipotecário, e que aí, de novo, o yield dele é lá embaixo, né? Então, de 2,5%, 3% ao ano, né? O investidor, muitas vezes, ele tem que ter essa ideia, né? Que retorno não é só dividendo. Você tem um retorno ali em crescimento também da empresa, né? E tem muito REIT que tem retornado mais em crescimento do que em dividendo. Um exemplo disso é o setor data center, né? Que o dividendo deles histórico é muito baixo, mas é um dos melhores retornos para o acionista aí, entre todos os REITs que eu conheço. Isso é outra coisa que no Brasil não é assim, né? Os fundos imobiliários, como eles seguem uma tendência lógica de valor patrimonial, muita emissão, muito crescimento em cima de emissão, naturalmente o valor de cota a gente não vê crescer tanto, né? O foco está nos dividendos, exatamente por essa diferença, né? Porque enquanto os REITs podem se alavancar e crescer o patrimônio sem necessitar de uma emissão, os fundos imobiliários necessitam de dinheiro de fora, né? Basicamente, essa é a diferença. Isso é uma das coisas que eu acho que o brasileiro leva muito tempo ainda para se ambientar ao mundo dos REITs, né? É comum, eu levei muito tempo também. Quando eu comecei, eu sempre procurava o dividend yield de 6%, né? O que tem aqui 6%? 6%. E você vai achar, tem REIT lá pagando 6%, até mais, 8, 9, como eu falei, 12. Mas aí você tem que ver o risco, né? E o retorno também. Porque a gente nem sempre está procurando, principalmente quem está mais jovem, né? Não faz muito sentido a gente procurar aquele retorno ali de imediato, né? A gente está montando uma carteira para longo prazo. Então, eu vejo muita gente ansiosa, né? Principalmente com dividendo mensal. Ah, quais os REITs que pagam dividendo mensal? Não, eu quero REIT que paga dividendo mensal. Aí a primeira pergunta que eu faço, você precisa desse dividendo para viver? Você já está vivendo dele hoje? A pessoa, não. Então não faz diferença, você concorda comigo? Você receber $3 trimestral, $1 mensal, no final do ano é $12 que você vai receber. Então, a qualidade do REIT é muito mais importante do que se ele paga dividendo mensal ou não. Por sorte, vários REITs que pagam dividendo mensal são bons também, né? Acaba tendo Stag, Realty.com, a gente pode citar aqui, que são REITs que tem ali são REITs muito bons ali para o investidor que está começando. Mas eu acho que pagar dividendo mensal não seria o foco nesse caso. A maioria dos REITs pagam trimestrais, acho, né? Os REITs são obrigados a pagar dividendo anual. Tanto é que vários deles suspenderam dividendos durante a pandemia.
Mas, em regra, eles pagam trimestral ali, junto com a DRE deles. Um dia, 2 dias depois, já vem a declaração do dividendo, DataX, enfim, vem tudo. Mas você tem aí hoje 12 ou 13 REITs que acabam pagando dividendo mensal. Eu falo que vários desses REITs que pagam dividendo mensal, eles têm uma característica que é um fluxo de caixa mais previsível. Então, por isso que isso permite eles, como é o caso de Realty Income, Stag, pagar dividendo mensal. Sim. Quais são os REITs mais diferentes que tem lá fora? Que aqui, tipo, a Data Center tem alguns fundos vindo para cá, Antena já tem no Brasil, mesmo que não seja aberto, já tem fundos fechados. Mas assim, a gente falou de presídio. Quais outros além desse que não tem aqui ainda? Agora a gente já vai começar aqui, né? Tem REIT de Fazenda, REIT de Outdoor, quer ver o que mais? REIT tem um muito interessante. Iron Mountain é o REIT de armazenamento de papel. Inclusive a Caixa Federal, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil é cliente aí da Iron Mountain. Quer ver o que mais? Falei de presídio. Então, o Iron Mountain, ele começou lá nos anos 60. Ele comprou... A história dele é bem interessante, né? Porque ele era um senhor que ele comprou uma montanha de minério de ferro que ela estava desativada. Aí essa montanha chama Iron Mountain. E o intuito dele, na verdade, era cultivar cogumelo. Era lá perto do estado de Nova York. E só que os cogumelos não deu certo, acabou que o mercado de cogumelo tá... Enfim. E naquela época, as empresas ainda não tinham essa tecnologia, né? Precisava armazenar aquele monte de documento. Imagine, você tem um imóvel em Manhattan e ficar guardando, reservar ali um andar inteiro para armazenar papel, não é economicamente viável. E aí o que a Iron Mountain fez foi disponibilizar essa montanha aí de ferro para que as empresas pudessem armazenar toda aquela documentação. E aí hoje não tem só, lógico, não tem só documento. Tem obra de arte, os filmes aí com áudio do Frank Sinatra estão lá guardados em Nova York, na Iron Mountain. Os filmes da Marilyn Monroe estão lá também. Obras de arte, carros históricos, enfim. Porque é uma montanha ali que a umidade do ar é mais baixa, né, lá dentro. Então, isso permitiu que você armazenasse esse papel, mas hoje é um REIT aí que é bem diversificado. E eles têm galpão já em Brasília, né? Tem muito contrato aí com o governo federal do Brasil, tem na Europa, enfim. É um desses REITs bem diferentes aí, né? Que a gente não está Mas é, acostumado aqui. Como? mas é uma montanha mesmo? Uma montanha, montanha? É uma montanha mesmo, né? Depois eu mando Aquilo, até a imagem aí. É uma montanha de ferro lá. que loucura, cara. Como é que é o nome do REIT? Como é que é o nome do REIT? Iron Mountain, montanha de ferro. Que louco, cara. Nossa, eu nunca imaginava isso. Que Então, loucura. você tem de tudo, né? Eu falei aqui antena de celular. Quer ver o que mais que a gente... Eu acho Pena, muito interessante. os americanos, tem alguns fundos americanos aqui no Brasil, inclusive, já. Só que não são abertos, né? Mas estão aqui. O maior REIT do mundo hoje é um REIT de antena, American Tower. Sim. O American Tower ele tem quase 100 bilhões de dólares em valor de mercado. E ele é quase o dobro do segundo colocado, que é Prologis, que é um REIT de industrial aí, principalmente galpão logístico, né? Tem muita posição no Brasil também, Prologis. Mas você tem REIT de tudo lá nos Estados Unidos, o que puder. Interessante, até comentando aqui de Iron Mountain, que é só uma curiosidade, né? Porque já que você está falando de curiosidade, os REITs eles precisam ter 75% da receita dele vindo de um imóvel, né? E como você Sim. mobiliza uma montanha? Complicado, né? Como você faz a depreciação da montanha? Já imaginou, né? Contabilmente? Então, eles tiveram que entrar com pedido na Receita Federal dos Estados Unidos para que as prateleiras que ficam lá dentro fossem consideradas imobilizadas. Aí elas sim entram no processo contábil de depreciação, amortização, entendeu? Então, é um rate bem interessante. Que loucura. Nunca imaginava. Nunca, velho. Nunca. Inclusive, eu ainda não vou criar na cabeça montanha, tá ligado? Eu pergunto, Vocês podem entrar lá no site que vocês vão ver, tem até entrada lá da montanha. que louco, cara. Que loucura, que loucura. De outdoor eu já tinha ouvido. Tem alguns bons de outdoor? Não, eu sei que de outdoor tem alguns REITs, só não sei se são bons. Nunca ouvi falar sobre. São dois REITs de outdoor, que é o Lamar e o Outfront. Qual que é a grande barreira de entrada deles? Em 1956, esses REITs são bem antigos, né? Na verdade, eles começaram como empresas lá muito antigamente, aí depois eles se enquadraram como REITs.
Lá nos Estados Unidos, nas rodovias federais, existe uma lei que chama Beautification Act. É uma lei do embelezamento das rodovias federais. Então, desde 1956, 57, é proibido instalar outdoor novo nas rodovias dos Estados Unidos. Qualquer outdoor que você vê lá, está lá desde 1950. Então, o que eles fazem é, lógico, eles renovam o outdoor, muda, né? Enfim. Então, esses REITs se aproveitam muito dessa barreira de entrada. E hoje, uma das fontes de receita e de crescimento deles são antenas de celular. Porque esse modelo de torre que a gente conhece hoje, essas torres gigantescas, né, na alta de prédio, isso vai diminuir bastante. Já está vindo para um modelo chamado small cell, que parece roteadores menores, né? E só que a quantidade de small cells necessária para fazer o 5G, né, funcionar, ela é gigantesca. E em rodovia, esses REITs estão aproveitando aí para alugar espaço no outdoor para alugar para essas small cells. Então eles têm muita parceria com o Comcast, o American Tower também. Ah, que legal. E aí acabam comprando, tem. Quem não pode botar mais outdoor, vão comprando os que já existem. Até o caso. Não, eles ainda conseguem crescer, né? Alguns rodovias estaduais. Eles têm muito letreiro na Times Square. Então, quem já foi na Times Square, grande parte daqueles letreiros são de REITs, Outfront ou Lamar. Você vai ver até embaixo lá, às vezes, né? Tem um letreiro gigante. Lá embaixo tem um símbolozinho da Lamar, lá embaixo. São REITs. Que legal, cara. Também não tinha ideia disso. Né? Que loucura, que loucura. Eu sei que aqui no Brasil, que a gente tinha falado, que American Tower, por exemplo, tem várias antenas. Que a própria Pod também, acho que aquele Equinix também tem bastante coisa no Brasil, né? Tem bastante REIT americano que tem investimentos por aqui. Ixi, eu posso citar um monte aqui, ó. A American Tower, ele tem muita antena no Brasil. Se eu não me engano, a maior posição dele é Estados Unidos, depois é Índia, a terceira, acho que é México ou Brasil, eu não lembro agora de qual, mas esses dois são muito próximos. Tem SBA, que é outro REIT de antena, que tem posição no Brasil também. Equinix tem data center em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Digital Realty, outro REIT de data center hoje. Tem um REIT em Fortaleza, que inclusive tem um cabo ligando Fortaleza a Miami, faz interconexão com os Estados Unidos. E aí esse cabo liga Fortaleza até São Paulo e Rio de Janeiro, que eles têm bastante data center lá. Que mais? Cyrus One também acabou de inaugurar uns data centers aí no interior de São Paulo. Prologis, né? Tem aí galpão logístico no Rodoanel, enfim, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Iron Mountain tem galpão aí de armazenamento de dados em Taguatinga, no DF. Então, você tem muito REIT posição no Brasil, né? Eu até brinco aí, por exemplo, Prologis, se ele pegar só os galpões que ele tem no Brasil e transformasse em fundo imobiliário, ele já seria o maior, né? Fundo imobiliário brasileiro. Qual é o que você falou que liga Miami a Fortaleza? Digital Realty. Chama DLR o código de negociação dele. Um cabo mesmo? Um cabo físico? É um cabo mesmo, eles têm um cabo mesmo ligando lá a Praia do Futuro. Na Praia do Futuro tem uma base deles, ligando até Miami, e agora eles estão cabeando Fortaleza a Portugal, que aí eles vão fazer interconexão com a Europa. Equinix, por exemplo, tem um cabo ligando Hong Kong à Califórnia. Então imagina, o Pacífico inteiro tem um cabo passando da Equinix. Esses REITs, é lógico, isso é a grande barreira de entrada deles, com essa infraestrutura que eles oferecem para os clientes. Sim. E aí tudo. Porque é difícil a gente tirar, né? A gente ligar imobiliário é muito diferente, né? Porque eles são empresas. Um fundo imobiliário, basicamente, dificilmente faria isso. Porque a visão de empresa é diferente da visão de um fundo. O fundo, a visão está em cima dos acionistas. A empresa, existe o controlador, né? Existe o cara que está lá comandando, dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como que funciona essa parte de acionista dentro de um REIT? Não é igual aqui, mas como que funciona? Assembleia, até que ponto o controlador pode fazer tudo, até que ponto o acionista vai ter o direito de voto, assim. Não, você tem, né? Você tem as assembleias, por exemplo, até SL Green, que é um REIT de escritório, né? O maior proprietário de imóveis em Manhattan, fez uma assembleia em dezembro para aprovar dividendo especial, né? Então, mandaram um dividendo lá em cima, né? Quem tem SLG aí recebeu mais, acho que 1,20, 1,22 de yield, de dividendo, perdão. Então, mas o REIT, ele tem muito,
varia muito ali da empresa, né? Acho que o investidor ele tem que ter noção como que se diz, na cultura interna da empresa. Vou te dar um exemplo aqui. Realty.com, o próprio slogan deles é o REIT de dividendo mensal. Então, toda teleconferência que eu ouço do CEO dele, ele fala sempre a mesma coisa. Para nós, o dividendo é sacrossanto. A gente não corta dividendo, o dividendo vai ser pago, entendeu? Então, Qual é o... ele foca. O código dele é O, só a letra O. Ah, tá, já vi. Então, já tem outros REITs, como é Public Storage, que é um REIT Self-Storage, o código dele é PSA. Ele é um REIT mais seguro, né? Assim, a administração fala que o foco principal é a empresa, é manter a qualidade da empresa. Tanto é que eles não crescem dividendo, já tem uns 3 ou 4 anos. Ele tem uma dívida EBITDA de uma vez, que isso para os Estados Unidos assim, é algo muito baixo, entendeu? E aí eles conseguem fazer uma série de emissões de preferenciais. Hoje eles têm 13 classes de ações preferenciais, mas eles só conseguem fazer isso porque eles têm a confiança do mercado de que a empresa é bem gerenciada. E aí, é lógico, eles compraram em quase metade de outro REIT chamado PSB, PS Business, que é um REIT industrial. E aí eles fazem a mesma coisa também, diminui bastante a dívida, consegue manter o crescimento do REIT. Então, o investidor que quer um REIT mais seguro, né, que fala assim, olha, eu quero um REIT que é focado na gestão. Você tem esses REITs, PSA, PSB. Agora, para aquele investidor que é mais arrojado, você tem REIT também que pega dívida, por exemplo, tem Safehold, que é um desses REITs que tem um dívida EBITDA de 24 vezes. O que esse REIT faz? Só para resumir aqui, né? O código dele é SAF, SAFE. Ele compra o terreno. Então, você pensa, é muito doido, né? Comprar o terreno. Mas ele compra mesmo o terreno. Você tem um prédio lá, tem um prédio de apartamento. O prédio continua sendo seu, Rodrigo. Mas se eu sou o REIT, a terra que tem embaixo é minha. Então, e se você não pagar o aluguel, o prédio passa a ser meu. Então, eu tenho uma garantia muito grande de que você vai pagar o aluguel, entendeu? Os contratos dele é 99 anos, tem contrato de 72. Então, são contratos muito longos, assim, é para aquele investidor que quer muito longo prazo. Só que para crescer, ele está contraindo dívida aí alucinadamente, né? A dívida EBITDA dele hoje é 24 vezes. Mas o mercado está disposto a pagar por isso, porque que é aquela segurança, né? Porque imagina, se você deixar de pagar, o que você vai fazer? Você vai colocar o prédio na carroceria da caminhonete e levar embora? Tem como, velho. O prédio passa a ser seu, entendeu? Então, o mercado ele olha muito para isso, né? A garantia que você tem de que aquele inquilino vai pagar aqueles aluguéis. Por isso que a gente olha muito, por isso que eu falo, né? Que o que eu não tenho de REITs são inquilinos de REITs. Porque é importante a gente analisar se aquele inquilino vai dar conta de pagar o aluguel, né? E é lógico, eu não preciso investir só em empresa, tem empresa que eu tenho que é mais arrojada também, né? Então, varia muito aí do perfil do investidor. Eu imagino que esse REIT em específico, ele foca em regiões, em boas regiões, né? Não sai. Para fazer isso, tem que ter uma segurança grande. Fazer um contrato de 100 anos, cara, você tá louco, cara. Isso é inimaginável. Isso é muito doido, né? Eu te dou outro exemplo, eu tenho o Empire State Building. O Empire State Building ele é um REIT, né? É ESRT, mas o prédio não é do REIT, o prédio é de uma seguradora, né? Então eles têm um contrato de 72 anos, então eles fazem um contrato de master lease, que pode relocar, enfim. Mas nos Estados Unidos você tem todo tipo de contrato, essa é uma das coisas que eu acho muito legal nos Estados Unidos. Você tem tanto tipo de contrato, tem um REIT, por exemplo, a Star inclusive é o dono da Safehold. Eles começaram com esse tipo de modelo, que a gente chama de contrato de mezanino, né? Mezanino. Sim. O que esse contrato prevê? Então, eu empresto dinheiro para a empresa do Rodrigo aqui. Aí eu vou lá e empresto uma quantidade enorme. Só que nesse contrato é o seguinte: se o Rodrigo não me pagar em determinado tempo, eu passo a ser acionista da empresa do Rodrigo, inclusive tendo direito a voto, enfim. E aí tem um monte de cláusula lá. E o Rodrigo vai ficar desesperado, porque o Rodrigo ele vai querer me pagar, porque senão ele perde o controle da empresa dele, entendeu? Vira uma bagunça. Então, esse tipo de contrato de mezanino ele garantiu tanto o crescimento desse REIT, que aí ele criou o Safehold, que Safehold faz exatamente isso, é um contrato de mezanino. Se você não me paga o prédio passa a ser meu. Caramba, velho. Loucura, cara. Tá, e assim, entrando um pouco nisso. O Empire State Building é de uma seguradora, tu falou o prédio, né? Cara, eu tava com ela aqui na cabeça. Ah, não, mas tudo bem. Depois eu lembro, mas é uma seguradora É, muito famosa. não, mas a pergunta não é nem sobre ela. Tipo assim, ela tem o aluguel lá. Se ela não pagou o aluguel, o dono do terreno fica com o prédio inteiro?
Não, então, o Empire State Building é dessa empresa, velho. Esqueci o nome, mas enfim. Tá, Aí ela faz um aluguel tá, com o REIT, ESRT. Esse tá. aluguel, se eu não me engano, são 72 anos aqui de cabeça, 72 a 77 anos. Só que ele paga um contrato fixo e bem barato, né? Prudential aí. Valeu, Pedro. Pedro assistiu a aula aí, ó. Falei disso. É da Prudential. É, e aí, se ele não pagar, mas é lógico, o contrato é muito baixo. Assim, quando você compara o valor que o REIT paga para a Prudential e o que ele recebe de aluguel, é quase irrisório, entendeu? Mas para a Prudential tem essa garantia de que, inclusive, dentro do contrato, o REIT Empire State Building teve que fazer uma reforma de 500 milhões de dólares em 2011. Então, assim, eles reformaram completamente o prédio. Quem já foi lá já viu que é um prédio muito antigo, mas ele é muito moderno. Elevador, você pega o elevador lá em 2 segundos, você está no rooftop. Então, isso tudo gera mais garantia, né? Então, você tem todo tipo de contrato. Nos Estados Unidos, você segue muito aquela lei do contrato, né? O que não é proibido é permitido. Então, se não está proibido em lei, a gente fecha qualquer tipo de contrato aqui, tá valendo, entendeu? Que loucura, velho. E o Rick falou que faz isso com os imóveis, é safe, né? Safe de segurança. Safe. Isso. Ah, não. Putz. O pior é que eu só invisto em ETF, né? Eu só invisto em ETF lá fora. Só que a gente tá falando isso aí, agora já criou um monte de coisa na cabeça, né? Tem que sair daqui, tem que ler tudo isso aí, cara. Que Mas loucura. o mais legal que eu te falo é o seguinte: o pessoal tem uma ideia de que, eu vou investir em ETF, só existe lá VNQ, né? No Brasil eu só vejo falar de VNQ, como se fosse a solução para todos os problemas. Mas você tem muito ETF setorial, entendeu? Hoje você tem setores dentro de REITs que são muito bons, que é os galpões logísticos, né, que é o setor industrial. Cara, é um setor muito bom e que hoje você tem um ETF só para ele, chamado INDS. Então, se você quer se expor ao setor só industrial, sei lá, por exemplo, eu não gosto de REIT de hotel, eu não gosto de REIT de escritório. Você pode se expor só ao setor industrial. Eu gosto do setor de data center e infraestrutura. Tem os dois ETF, SRVR e VPN. Eu quero o ETF com mais segurança no contrato, NETL. Eu quero ETF de contrato curto, o NURE. Eu quero ETF de small cap, ETF de large cap. Eu quero ETF que trabalha alavancado vendido. Você tem também o URI, entendeu? Eu quero ETF que trabalha alavancado comprado, PSR. Então, assim, você tem Tem, ETF para tudo nos Estados Unidos, não é só aqueles grandes, né? tem algum ETF que trabalha com esses terrenos que tu falou? Como não escutei direito? Tem um ETF que trabalha com REITs que operam os terrenos, esses terrenos que você falou? Não, então, como o único REIT que faz isso é o Safe, acaba que ele fica incluído ali dentro de outros ETFs, entendeu? O mercado ele não é bobo, né? Você não vai ver ETF de hotel, por exemplo. Porque Sim. hotel é um setor bem complicado nos Estados Unidos, dentro dos equity REITs aí, é um dos mais, é um dos mais arriscados, né? Então não existe um ETF só para isso. Então, mas assim, eu quero um ETF residencial, tem o RES, só de REITs residenciais. Então, mas dentro do NUG, por exemplo, que é um ETF de contratos curtos, acaba que os REITs de hotéis têm uma presença lá, acho que 18% ou 19% também. Mas ele tem muito mais REITs residenciais. Mas o investidor tem uma gama gigantesca, né? Você tem. Eu falo aqui, por exemplo, as pessoas pensam que só tem o VNQI para se expor ao exterior, mas você não tem, né? Você tem outros ETFs aí, né? Que se expõem a REITs internacionais também e que são diferentes do VNQI. O mercado lá fora é muito grande. Isso é exatamente por isso que por exemplo, eu não tenho tempo, cara, de. Isso tudo que eu tô te perguntando dos REITs aqui, cara, eu realmente não conheço. Entendeu? Eu realmente não conheço. Eu hoje, a minha carteira de investimento internacional são 5 ETFs. Eu tenho pouquinha coisa em VT, tenho VNQ, tenho VUL, né? Os dois para replicar ali os índices maiores. Tenho ali um pouco de VHT e tenho um pouco de FSTA, né? São os cinco que eu tenho, assim, que eu gosto, porque falta tempo. E isso é muito louco, porque o mercado lá é muito grande, cara. É muito grande. Se você, por exemplo, você falou 20 ETFs. ETFs, cara, se for passar para REITs, olha a quantidade de coisa que tem. Olha a quantidade de ações que tem. É muita coisa. E por isso que eu acabo indo para ETF. Por isso, é um mercado muito grande, cara. Isso é muito legal, porque tem muita coisa diferente, né? Não, sim, cara. Só REITs são 225, né? Então dava para montar uma bolsa de valores só com os REITs. Sim, Só para a sim. gente ter uma ideia. Até as pessoas me perguntam, e aquele REIT tal? Às vezes é um REIT pequenininho, entendeu?
Falei, eu li isso aí, mas não fica acompanhando esse REIT, porque ou o REIT é muito ruim, enfim. A gente acaba focando no que é bom, né? A gente analisa tudo e pega o que é bom e acompanha ele. Mas é natural, eu não acho que todo mundo tem que saber tudo, né? Eu, por exemplo, se for me perguntar, fala do setor de energia dos Estados Unidos. Eu conheço lá algumas empresas, mas profundamente mesmo assim, no setor de energia, porque eles não são inquilinos de REITs no geral, então, para mim, não é algo que é meu foco principal, mas eu falo até que, por exemplo, para eu poder cobrir hoje os REITs mesmo, assim, pegar firme, cara, tem que ser uns 4 analistas, só em REITs. Assim, os caras se reúnem, 4 caras e vão aprofundar em REITs, porque é muita coisa, é um mercado gigantesco e é um dos mais fortes nos Estados Unidos, né? Tanto é que o governo não deixa essa bola cair, porque se o mercado imobiliário dos Estados Unidos for para a lama, muita coisa vai junto, que a gente viu isso em 2008, né? Sim, exatamente, exatamente. Não, é tudo ligado, né? O mercado imobiliário nos Estados Unidos é extremamente forte. 2008 foi a prova disso, né? Ele pegou para cair, cara, caiu muita gente. E ele voltou depois, né? Mas obviamente teve que haver intervenção, voltou depois. E assim, tem um tipo de risk que eu sempre. É legal a gente estar aqui junto para mim te perguntar. Eu sempre falo muito de agro, né? Eu gosto muito do meio agro, fazenda. Aqui no Brasil nós temos alguns fundos fechados de plantação de eucalipto. E eu sei que nos Estados Unidos existem REITs, né? De fazenda, REITs de plantação, REITs de. Até acho que esse dia eu estava olhando o Fábio Holder falar sobre um de forestry, né? Eu esqueci o nome, enfim. Tem, Timberland. tem vários desses. Né? Como que eles funcionam? Eles rodam bem? Qual tem nessa linha de plantação, agro? O que, que tem aí de REIT? Ó, na linha de plantação você tem dois REITs, que é o Farmland, FPI e o Gladstone. E aí quando a gente parte para os Timberland, né, que é os florestais, aí são 4 REITs, que é o Weinhauser, Plotadiac, cara, deixa eu lembrar aqui os códigos deles. Eu não lembro o código de todos eles aqui de cabeça, mas são 4 REITs. O maior dele é o Weinhauser, que tem aí mais de 80% do market share desse setor. O que eles trabalham basicamente chamam de reflorestamento aí, mas eles cultivam as árvores, né, eucalipto, pinheiro, e depois eles vendem isso aí para o mercado imobiliário, né? Grande parte vai para o mercado imobiliário. E eles exploram a terra ali não só através de floresta, mas eles também ali até caça, diversão, enfim, como eles puderem explorar a terra ali, pescar, eles acabam explorando, mas o maior foco de crescimento deles, eles têm uma correlação muito grande com o mercado imobiliário nesse sentido. Eu até falo, né, que é um REIT que não tem inquilino, porque ele opera, né? Os seus inquilinos são as árvores que estão ali. Isso, inclusive, foi uma das dificuldades que eles tiveram aí, que foi sancionada em além em 98, que permitiu com que as árvores fossem tidas como imobilizado. Então, O mas patrimônio. e aí eles, lógico, eles vendem essas árvores aí. Tanto é que hoje nos Estados Unidos o preço da tábua serrada disparou, né? Quem acompanha aí, que é o lumber, e aí esses REITs seguem juntos, né? Porque existe aquela expectativa de que eles vão vender essa tábua mais caro, o lucro vai aumentar, assim por diante. Eu, pessoalmente, eu não tenho nenhum desses, porque é um REIT muito correlacionado com commodity, né? Então, para quem sabe operar commodity é uma coisa, né? No meu foco principal não é commodity. Eu não tenho aquela ideia de que muita gente tem de que eu preciso ter REITs de todos os setores. Eu não acho que você precisa ter REITs de todos os setores. Você precisa ter REIT bom, entendeu? Se você tiver 15 REITs bons, ainda que eles estejam em 4, 5, 6 setores, para mim tá suficiente, entendeu? Melhor do que você sair comprando qualquer setor, a qualquer preço, de qualquer jeito e acabar perdendo dinheiro, né? Mas não que esses REITs sejam ruins, mas é só porque eles acabam tendo essa correlação muito grande aí com o preço da tábua cerrada. Eu curto demais, cara. Minha família veio da roça, né? Veio da fazenda. Então, eu sou muito apaixonado. Eu olho muito aqui no Brasil, as empresas, né? Agora esses fundos agro. E lá fora eu acabo olhando um pouco. Só que, como eu falei, como eu tenho outras empresas também, acabo não tendo tanto tempo para estudar, mas eu sei que existe um mercado bem grande lá. Existem esses REITs. Eu já tô faz tempo para ler sobre eles, para aprender um pouco mais. Agora, Ismael, para a gente não se estender mais tanto, né? Deixa eu te perguntar, te pedir uma opinião, na verdade, né? Agora uma opinião para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente agora, para quem vai ver depois no Spotify, que é a grande maioria. Quem quer começar a investir lá fora? Quem quer começar
a investir em REITs, cara, dá a tua opinião sobre tem que começar a estudar por onde, se você tiver curso, pode falar, tranquilo, dê a sua opinião de como que a pessoa tem que começar. Porque eu vejo que o pessoal acha que virou modinha, né? O pessoal acha que, investir lá fora é modinha, vai morrer daqui a pouco. Mas na real não, é que na verdade, nos últimos anos para cá facilitou o nosso acesso ao mercado internacional, né? Então, eu sou um exemplo, invisto há 11 anos no mercado brasileiro, comecei no mercado americano no ano passado. Então, assim, não porque é modinha, porque eu caí na modinha, mas é porque facilitou. A gente não tinha as corretoras que tem hoje e tudo mais. Então, para auxiliar quem está começando, para auxiliar quem ainda não investe, quais REITs você acha que são legais, tipo assim, para a pessoa começar a analisar, começar a estudar, para entender a dinâmica do mercado? Quais são os primeiros passos que você indica para a galera que está começando a olhar isso? Olha, primeira coisa é abrir a mente com relação ao dividendo, né? Achar que eu preciso ter dividendo alto, né? Nem sempre o melhor retorno vem através de dividendo, vem através de crescimento. Hoje, um setor que eu acho que dois setores, né, que o investidor pode começar e que são mais fáceis de analisar é o setor industrial. Eu até falo aqui que o setor industrial, se você jogar ele para cima, né, igual as cartinhas da Xuxa, e pegar, qualquer um é bom. Tem um ou dois lá que é mais ou menos, mas no geral, 80% e 90% daqueles REITs são muito bons ali. Setor industrial, né? O outro é o setor residencial, porque o setor residencial ele tem uma facilidade que é o seguinte, que no Brasil não é tão forte, né, fundos imobiliários nesse segmento, mas nos Estados Unidos é um segmento muito forte. E aí eu tenho que lembrar que, pô, residência, todo mundo um dia precisou alugar ou comprar, você precisou estabelecer alguns critérios mínimos na hora de escolher o seu lugar de morar. Ou é a localização, tá perto do metrô, perto do ônibus, sei lá, tá saída fácil. Então, e aí quando você vai para o mercado americano é mais fácil você analisar nesse sentido, né? É fácil você compreender um imóvel, esse aqui está em Nova York, esse aqui está na Califórnia, esse aqui está no centro dos Estados Unidos, né? Então, isso é um setor que facilita bastante, né? E é um setor que atualmente sofre muito, né? Porque está tendo assim um rebuliço, né? Com a questão do home office, muita gente migrando para casa no subúrbio. Então, tem muito REIT que está crescendo muito e outros que estão sofrendo, mas que eu vejo perspectiva de crescer aí. Então, para o investidor que gosta aí, existe esse REIT. E aquele que ainda está querendo aprender, você tem ETF, como eu falei, né? Você tem o REZ, R-E-Z, ETF de setor residencial. Você tem o INDS, que é um ETF do setor industrial. Então, a pessoa pode... O que eu acho que é natural, assim, você começa com aquele ETFzão geral, né? VNQ, CHH, FREL, FRI. E aí depois você começa a olhar que existem alguns setores bons e alguns setores complicados. E aí você começa a focar ali nos setores bons, né? Então, até para quem gosta de dividendo alto, né? Você tem aí o S-RET, que é um ETF, eu falei dele no YouTube aí, é um ETF de super dividend. O foco dele é só dividendo alto, né? E aí o risco é alto também para o investidor. Mas é isso, o investidor ele pode começar, né? Lógico, com os ETFs, depois vai afunilando ali. No nosso curso, inclusive, nosso curso tem andamento, e o Pedro estava comentando ali, ainda bem que ele me lembrou do Prudential, porque tem uma aula do curso que eu falo de contrato de master lease, que é esse tipo de contrato que a Prudential tem com Empire State. Então, é importante a gente saber o tipo de contrato, porque, em grande parte, a segurança que a gente vai ter no nosso investimento vem do contrato e do inquilino. Então, a gente precisa compreender o tipo de contrato que ele tem e os inquilinos que ele possui na hora de investir, né? Mas eu sei que para muita gente é complicado entender, né? Muita coisa, principalmente num país estrangeiro. Mas a gente está aí, né? A Central do REITs está aí para poder ajudar e nosso foco é 100% REITs. Show de bola, show de bola. Ismael, obrigado, cara. Obrigado pela sua presença, obrigado por esse papo. Realmente abriu muito a minha cabeça. Eu tenho certeza que provavelmente a gente vai marcar outro, muito em breve, né? Para a gente conversar um pouco mais. Com certeza eu vou começar a estudar, vou começar a te fazer perguntas. E como eu falei, eu estudo pouquíssimo REIT, cara. E eu gosto muito disso. Agradeço. Pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, está acompanhando aqui pelo Instagram, ou está acompanhando pelo Spotify, tá? Todas as redes sociais do Ismael estão na descrição, o perfil dele, vão lá, sigam ele se vocês quiserem aprender e ouvir ele falar durante o dia sobre REIT, né, investimento internacional. Ismael, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí que a gente já está encerrando. Eu que agradeço, Rodrigo. É uma honra poder estar fazendo a live aqui contigo. Já te sigo há um tempo também. Vejo aí bastante seus comentários aí, teu YouTube. E é um prazer. Muito obrigado por poder participar aqui. É uma honra, né?
Tamo junto, tamo junto. Muito obrigado para quem assistiu. Muito obrigado, Ismael. É isso, a gente vai ficando por aqui. Muito em breve a gente marca outras lives, marca aí mais podcast com a galera. E aí a gente testamos hoje, né, aqui pelo Instagram. Funcionou muito bem. Acho que quando tiver no escritório bonitinho vai ser melhor ainda com o microfone. Mas funcionou muito bem. É legal que a gente consegue ter uma interação com vocês. Um abração. Muito obrigado, Ismael, de novo. Muito obrigado a quem acompanhou a gente. A gente se vê nos próximos e até mais. Até mais, um abraço.